clima junino aí, super gostoso, né? Não tem como não ficar parado, né? Pessoal aí de casa, amigos e internautas, claro, na nossa companhia, na nossa audiência, vem pra cá então pra nós conversarmos, pra nós interagirmos, pra nós batermos um papo aí via WhatsApp no 11 942 58 9183. Sua participação primordial, sempre importante aqui pro bom funcionamento do nosso programa. Vem pra cá então pra gente, claro, conferir o que vocês têm mandado aqui pra nós. Gilmar, sempre aí no trabalho, nessa hora do café da manhã, na nossa companhia e falando diretamente de Presidente Prudente, interior de São Paulo, nos acompanha via internet, no TV Terra Viva ao vivo. Obrigada, beijão pra você. Boa véspera aí de feriadão, hein? 11 aqui São Paulo com a gente também. Bom dia, aqui é o Mário Guedes de São Caetano do Sul. Acompanho os harmônicos e os considero uma das melhores bandas de harmônicas do Brasil. Parabéns ao Terra Viva pela excelente programação. Beijos aí para todos de São Caetano do Sul, aí região do ABC, né? 13 aqui, litoral sul de São Paulo, bom dia. Amanhã já é sexta-feira, com certeza, né? Para quem vai folgar aí no feriadão, inclusive nós, mas deixamos aí 2 programas inéditos para vocês, especiais, tá bom? Vocês vão conferir aí bem da terra aí, bem gostoso de assistir, tanto na quinta quanto na sexta-feira. E aí, ou melhor, feriadão prolongado. Ótimo programa a todos da equipe. E a você, princesa das minhas manhãs. Cadê os gritos da produção hoje? Do Cicleide Morales, da Praia Grande. Ô, Dulce, é verdade. A gente tem, assim, 2 áudios, 2 trilhas aqui no nosso programa. Uma que o nosso operador de áudio, Odirley, coloca. E outra aqui, vinda principalmente do Marcelo, integrante aqui da equipe. Mas calma, vai chegar a hora da comida, então daqui a pouco você vai ver os gritos da produção aí, motivados pelo Marcelo. Vamos aqui continuar, mais 11 aqui com a gente. Esses meninos alegram e animam qualquer festa, parabéns, Albina Cialis aqui com a gente. 47, pessoal aqui de Santa Catarina, de Pomerode. Bom dia, Rei, que a paz do Senhor esteja sempre com os nossos corações, muito obrigada. Vamos ver aí a arte que ele preparou para nós. Beijos, muitas estrelas aí pra você também, Ivo. 55, pessoal, aqui de Alegrete, Rio Grande do Sul. 44 aqui com a gente também mandou um vídeo. Subindo ali, chegou uma do interior gaúcho, 54, da Sandra, de Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul. E ela falou, olha, Samanta, no terreno da tataravó. Já estamos ligadinhos. Manda um abraço pra Solange Aristeu, a voz da Samantinha, e pra Vanessa, tia da Samantinha. E aqui no terreno eles colocaram a Samanta aqui, fizeram toda essa articulação para essa foto. Para quê, gente? Vamos baixar ali, quer ver? Aí ela me escreveu, né? Pode baixar mais um pouquinho. Tudo isso só pela caneca do programa. Como é que não vai dar a caneca, né? Não tem como. Bom, continue aqui com a gente, claro, interagindo, participando, tá? Com certeza aí na concorrência da caneca da semana, tá bom? E olha, gente, agora a gente vai falar sobre um projeto muito interessante que diz respeito à arte, à cultura, à literatura, sobretudo, né? Tão importante, claro, o conhecimento. O conhecimento nos leva mais adiante, nos leva muito mais além. E aí, claro, o nosso programa também tem esse propósito, né, de incentivar tanto a arte, quanto a cultura, quanto a literatura também. E tem um projeto bastante interessante do Clube de Autores, que, claro, possibilita os autores, então, difundirem seus livros, as suas obras nessa plataforma. A gente vai entender mais ou menos aí como funciona esse projeto, que nesse ano está completando uma década de história, 10 anos, com o CEO do clube, que é o Ricardo Almeida. Tudo bem, Ricardo? Bom dia para você. Tudo bem, bom dia. Jóia? Realmente, assim, é um projeto bastante interessante, porque a gente vê tantas pessoas boas, tantos autores, e que não têm a possibilidade de colocar seu livro aí à disposição numa plataforma que possibilita ir mais, né, além das redes sociais. Às vezes as pessoas publicam, né, trechos e tudo mais, mas eles encontraram um mecanismo, um meio de potencializar essa difusão, certo? Exatamente. Então, o Clube de Autores, ele nasceu justamente com esse propósito. O autor, qualquer autor brasileiro, na verdade qualquer autor, pode publicar o livro dele diretamente na plataforma, no site, tanto em formato impresso quanto em formato digital. Ele diz quanto que ele quer ganhar de direitos autorais e o livro fica à venda.
quem comprar, se for no formato digital, a entrega é feita diretamente para o aplicativo que ele utilizar. Se for no formato impresso, mesmo que seja vendido um exemplar, esse um exemplar ele é impresso individualmente e entregue diretamente para o comprador. Que maravilha! Então tem essa possibilidade também dessa impressão e aí dessa entrega. Exatamente. Sim. Excelente! Como é que surgiu essa ideia, essa intenção, né? Você gosta muito de ler, você é autor também. Como é que surgiu isso? Você falou, bom, vou criar um projeto realmente ser, digamos assim, ali uma possibilidade, né? Um meio para que as pessoas consigam difundir a sua obra. Das duas coisas. Eu sou um leitor ávido, eu adoro ler, sempre gostei, e eu também sou um escritor. E até antes do Clube de Autores existir, nós só tínhamos duas opções de publicação de livro. Uma era ser patrocinado por uma editora, que é algo que é muito raro hoje de acontecer. E a outra é você pagar pela sua própria publicação, valores que ficam ali na casa dos 5, 10 mil reais. É muito dinheiro isso. Então, isso não fazia sentido, eu não vim do mercado editorial, eu sou do mercado de internet, minha origem, né? Então, a gente acabou juntando o útil ao agradável e montando essa plataforma que, no final das contas, para o autor, ela é gratuita. E olha, estou vendo aqui todos os dias 40 novos livros são publicados aqui. Esse número é real. É real, são Nossa, todos os dias que 40 interessante. A gente tem hoje mais ou menos 70 mil livros publicados no clube. Só para se ter uma ideia, a gente está falando de mais de 15% de todos os livros publicados no Brasil por ano são publicados aqui no Clube de Autores. Que maravilha! E aí todos os gêneros, como é que faz para, por exemplo, aqui selecionar, né? A pessoa quer encontrar um tema aqui. Então, tem aqui à nossa esquerda, por exemplo, arquitetura, artesanato, artes cênicas, artes, entretenimento, romance, tem tudo dividido, né? Por, digamos, gênero, a pessoa seleciona ali e escolhe uma obra que queira ler, então também pode ser dessa forma. Sim, sem contar também, quer dizer, isso a gente está falando para Para quem quer ler, Para né? quem no quer ler, caso. exatamente. O leitor ele pode comprar pelo próprio site do Clube de Autores, mas a gente também distribui todos os livros no mercado tradicional, digamos assim. Então, você acha no site da Livraria Cultura, da Estante Virtual, da Amazon, enfim. Tudo quanto é site, o livro está ali à venda também. Então... E aí vocês colocam então a sinopse, alguns detalhes do livro e a pessoa vai lá e compra e adquire. Sim. Seria isso de uma maneira muito mais, digamos assim, sem muito intermédio, digamos assim, mais facilitado, um custo-benefício melhor. Sinopse, acesso ao primeiro capítulo do livro, tem autores que preferem colocar também os dados dele para o leitor entrar em contato e conhecer melhor, isso também fica aberto, é o escritor que decide, né? Comentários de outros leitores, críticas, na verdade tudo sobre o livro para que o leitor tome a sua decisão, está ali disponibilizado de uma maneira absolutamente aberta. Ricardo, o que tem acontecido, né, com o mercado assim, de livrarias que a gente tem acompanhado? Eu vi muitas matérias sobre isso, eu não só vi matérias como estamos nos dando conta que grandes, importantes livrarias, né, têm fechado realmente, assim, não têm conseguido se sustentar de fato, né? O que aconteceu nesses últimos 5 anos, né? Que é um fenômeno recente. Na verdade, o resultado é um fenômeno recente. Mas o que tem acontecido é uma mudança de paradigma mesmo. Então, as livrarias tradicionais, o mercado tradicional, ele está habituado a trabalhar e a se sustentar em cima de uma meia dúzia de best-sellers. E isso já não reflete o mercado que a gente vive hoje. O mercado que a gente vive hoje, você tem leitores com gostos muito específicos e ele precisa encontrar livros também sobre temas muito específicos. Então, significa que a quantidade de livros disponibilizados, ela é uma coisa muito importante. E é algo que uma livraria tradicional acaba não suportando. Tanto é que, assim, você tem, de fato, essa crise no mercado tradicional brasileiro que é grande, mas, por outro lado, quer dizer, ao mesmo tempo, você tem um público brasileiro que está lendo mais hoje do que ele lia no passado. Tem esse dado, assim, para a gente colocar? Quais são essas referências de leitura, né, do brasileiro? Como é que está a performance do brasileiro em termos de leitura? Em 2002, eu posso estar enganado um pouquinho no ano, 2002, 2003, teve uma pesquisa que registrou que o brasileiro, em média, ele lia 2,1 livro inteiro, né, 2,1 livros por ano. Em 2016, esse número passou para quase 2,5 livros, né? Isso pode parecer um aumento pequeno, mas não é. A gente está falando de um aumento de 20% no hábito de leitura de livros. Eu estou falando de livros inteiros, não didáticos, né? Do brasileiro médio.
Então, assim, é um avanço muito grande. E mesmo se você não olhar só as estatísticas, se você passear em metrô, ônibus, em qualquer lugar, hoje é muito comum você ver pessoas com o livro aberto lendo. Inclusive pessoas muito mais jovens, adolescentes e pré-adolescentes. É algo que na minha época, eu nasci em 77, quando eu era criança isso era impensável, né? E hoje é muito mais hábito, né? Tem esse Hoje é poder muito mais da hábito. leitura. E de que forma também a internet, redes sociais, esse meio tecnológico contribuiu assim para difundir, né? Tanto autores quanto obras, quanto livros. Ajudou, no caso? Ajudou muito. Primeiro porque a internet, por mais que é óbvio, você tem uma presença muito forte de vídeos, mas você tem um hábito de ler mesmo, de interpretar o mundo por letras, que isso cresce muito mais com a internet, você lê muito mais, por óbvio, né? Então isso cria também uma intimidade com a palavra escrita. Isso sem contar com toda a possibilidade de coisas como o próprio Clube de Autores, que é fruto disso, né? Por aqui isso é isso, são 40 livros todos os dias sendo publicados. Então são 40 histórias, teses, enfim, que acabam encontrando seus respectivos leitores quando, se isso não existisse, seriam histórias que morreriam nas suas gavetas, né? Então, tudo isso é fruto da internet, é fruto de uma democratização muito forte da informação e da possibilidade da informação, da palavra escrita, do livro, chegar ao mundo todo, né? O livro, ele tem sido lido, né, mais assim no meio digital entre os mais jovens ou ainda no livro físico mesmo? Qual que é a sua percepção? No livro físico, por dados mesmo, no livro físico. No Brasil isso é uma realidade muito grande, então no Brasil a gente está falando de 1,8% que é a venda de livro digital, é muito pequeno, o resto é tudo impresso. Lá fora, o país que tem uma leitura de e-books mais digitalizada é os Estados Unidos, mas curiosamente a proporção de livros eletrônicos lidos versus impressos lá nos Estados Unidos está despencando. Então o livro impresso está voltando a crescer com uma força muito grande e e-book está caindo. Então, o que se estima... Veio com uma força muito forte, né, no início, digamos assim. Veio com todo aquele fatalismo de que o e-book vai matar o impresso e tudo mais, mas no final das contas, o que se estima hoje, inclusive no mercado americano, é que se encontre um equilíbrio do tipo 80% da leitura vai ser em impressos e 20% em e-book, e é o que a gente tá vendo chegar mesmo na prática. E aí, claro, isso você vê também mais ou menos acompanhando essa sinalização no Brasil também, que deve incorporar, deve crescer o mercado digital aí dos livros, o e-book, ao longo do tempo. Como é que você enxerga isso, perspectiva? Deve crescer, mas até chegar a 20% vai muito chão ainda. Sim. Deve crescer, mas eu honestamente, eu não sei se chega a esses 20% mesmo, porque há uma distância muito grande, né? Enfim, é cara ainda a tecnologia. Para você ler um e-book, você precisa de um leitor de e-book. São coisas caras, né? Ricardo, qual que tem sido a preferência também? Não sei se existe esse dado do brasileiro, né? Em termos de gênero, romance, perfis. Tem algum gênero que vem se destacando, assim, em termos de leitura do brasileiro? Ou não, né? Tenho visto surgir aí nas livrarias, a gente acompanha e passa e tudo mais, livros muito voltados à autoajuda, performance, né? Corporações, tem muito nesse sentido também. Tem os romances já mais tradicionais. O que tem sido mais de hábito, assim, que você tem observado? Eu te diria que qualquer coisa, e isso de fato é multitemático, mas relacionado a mudanças de vida, a transformação de vida. Então tem muito livro de empreendedorismo, por exemplo, mas focado em você montar sua empresa, mudar a vida, deixar de ser funcionário e passar a ser empresário, dar uma revolucionada na carreira. Você tem livro de pessoas que tiraram ali um ano sabático ou mais tempo e rodaram de bicicleta um continente. É o caso desse daqui que Sim, estou vendo aqui Trilhando Sonhos, né? Que é um exemplo de... São livros, seja sobre esporte, sobre negócio, sobre qualquer um desses temas, mais focados em mudança de vida, né? Que é uma transformação da sociedade. A sociedade passa por essa transformação e aí todo mundo quer realmente acompanhar tudo isso, né? Então a gente percebe realmente crescimento de autores e os autores estão, digamos assim, mais, digamos, livres de preconceitos e o Clube de Autores ajuda a isso, porque muita gente, às vezes, até eu vejo e conheço alguns autores muito bons, né, e que não são conhecidos. Eu tenho desejo, né, de lançar meu livro e tudo mais, mas fica aquela coisa assim, mas será que vão gostar? Será que não vão gostar? Tá muito mais livre hoje? A internet trouxe essa democracia? Tá muito mais livre. E assim, o autor ele começou a entender
até que para o livro dele, para a história dele ter sucesso, ele tem também que ser um empreendedor do texto, digamos assim. Ele tem que saber se empresariar, saber se divulgar, ele estuda, ele vai atrás. Então, todo esse modelo ali já começou a funcionar, já começou a dar os seus resultados. Então, hoje, e isso é engraçado, porque lá há 10 anos atrás, quando o clube começou, até tinha um certo preconceito de, pô, mas eu vou me publicar sem editora, o que é que as pessoas vão achar e tal. Só que o mundo mudou de tal maneira que hoje o movimento que a gente vê até é o contrário. São autores que têm orgulho justamente por se autopublicarem, até porque eles pegam casos do mundo que deram super certo. 50 Tons de Cinza, por exemplo, foi um livro autopublicado. Então, foi o autor que foi lá, nenhum editor acreditou, puxa, está lá publicado, enfim, é o que é, né, hoje. Sim. E os autores hoje, eles já começaram a entender isso muito bem, né? Bom, Ricardo, mas também, né, tem esse lado de estar tudo muito mais nichado, né? Isso vem acontecendo, as pessoas querem publicações muito específicas sobre determinados assuntos, né? Querem se aprofundar de fato, né, que é o famoso nicho de mercado. Isso vem acontecendo na internet também, em vários setores, segmentos, e nos livros não seria diferente, né? Não, é tudo muito nichado. Por isso que é difícil dizer, olha, é aquele tema específico. Tem um livro que eu costumo usar como exemplo, que está no Clube de Autores, que é um livro que explica milagres sob a ótica da física quântica. Quer dizer, poucas coisas podem ser mais nichadas do que isso. Mas é um livro que encontra o seu público. Que tem gente que está interessado, que tem gente que está lendo. Não é um livro que vai chegar acredito eu, a seus 50, 100 mil leitores, que é o que caracteriza, a grosso modo, o best-seller. Né? Mas ele tem o seu público, está ali. É um público que é interessado naquele tema. E esse é o tipo de coisa que só a autopublicação, só você permitir que os autores publiquem diretamente os seus livros sem pagar nada por isso, que acaba viabilizando, né, esse encontro de demanda com oferta. Bom, já que eu estou aqui com o autor e também CEO, né, empreendedor dessa área, queria que você desse pra gente assim, umas 3 dicas assim, de livros aí para esse ano que você acha interessante pra gente, claro, né, ir atrás. Olha, eu vou dar 3 gêneros que eu realmente gosto muito, ou 3 linhas que eu gosto muito para que a gente possa se manter antenado. Então, uma coisa é, de fato, autores independentes, e ali não é um tema específico, mas eu acho sempre muito importante a gente ir atrás do que está sendo publicado hoje, porque hoje, diferente de livros de 20, 30, 50 anos atrás, são os livros que definem a nossa história enquanto ela está sendo escrita. É o pensamento da humanidade atual, que é muito diferente. A gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro, é muito diferente de como era no passado. Sim. Então, livros autopublicados, livros de autores independentes é de longe a primeira dica. A outra é quase que uma dica oposta, é se ficar nos clássicos. Os clássicos, de alguma maneira, eles se imortalizaram porque os autores conseguiram pegar o pulso de uma maneira tão forte, tão intensa do público, que acabaram virando histórias imortais. O livro mais vendido da história da humanidade é Don Quixote. Que olha, quantos séculos que não tem isso, né? Mas, enfim, Miguel de Cervantes, Dostoiévski, todos esses grandes clássicos são importantes. E o terceiro fica ali no meio termo, que são os autores brasileiros, principalmente ali da década de 50, 60, 40, por ali, numa época já no final do modernismo, mas onde você tem o Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, onde você tem esses grandes nomes da gente, que eles fizeram uma literatura realmente brasileira. Guimarães Rosa é Brasil até o seu extremo, né? Sim. É diferente mesmo dos outros autores que a gente tem do período do romantismo e tudo mais. Então, acho que com essas 3 coisas, os livros independentes, os autores clássicos ali globais e os autores brasileiros que efetivamente definiram a nossa cultura, acho que é o principal caminho para... Pelo menos é o meu gosto pessoal. Maravilha, Ricardo, adoramos. Deixa o seu contato aqui para as pessoas entrarem em contato com você via internet, o site, redes sociais, pode ficar à vontade. Bom, o site é Clube de Autores, então é www.clubedeautores.com.br e basicamente tudo tá ali. O Instagram é @Clube de Autores, o Facebook é CD Autores. Mas ele pelo site, basicamente, todos os meios ali de contato estão disponíveis de uma maneira mais fácil. Tá bom, muito obrigada, viu? Continue aqui com a gente. Vamos curtir mais do som da boa música de Os Harmônicos no clima junino?